do Barão, chega aqui na conversa para falar sobre a nevasca, os problemas que estão acontecendo por aí por conta da temperatura baixa em muitos dos estados. Tudo bem, Barão? Bom dia para você. Olá, Pedro. Bom dia para você, para a Sônia, para o Cláudio, todo mundo. Tudo bom, Barão? No Brasil. Uma tragédia aqui nos Estados Unidos, né? Infelizmente, esse está sendo considerado o Natal mais frio da história americana e com 37 mortos por enquanto. Esse número deve aumentar nas próximas horas, porque as autoridades não conseguiram acessar algumas áreas que estão cobertas de gelo, cobertas de neve. Foi um Natal muito gelado e para muitas famílias distante, porque simplesmente eles não conseguiam sair das suas casas, se deslocar até a casa de parentes, de amigos, para celebrar o Natal. Só aqui no estado de Nova York, a cidade de Buffalo, região mais ao norte, na fronteira com o Canadá, uma das mais atingidas, a governadora convocou a Guarda Nacional para tentar retirar motoristas que ficaram presos nos seus carros por horas ou até dias nesta nevasca. Infelizmente, alguns acabaram morrendo dentro dos seus carros simplesmente porque não tiveram auxílio, não conseguiram deixar o seu veículo. Alguns acidentes também acabaram contribuindo para esse número de vítimas. É uma situação que está acontecendo no meio do feriado. Muita gente imaginava conseguir viajar de avião, só nas últimas horas 1.500 voos foram cancelados, no dia anterior foram 4.300 com os aeroportos ainda fechados. Em alguns locais, a temperatura chegou a 48 graus negativos. A situação ainda no dia de hoje é muito complicada, mas felizmente a temperatura está começando a subir. Os meteorologistas explicam que é um fenômeno raro, um fenômeno de uma geração que aconteceu aqui nos Estados Unidos, com uma conjunção de fatores, entre eles um fenômeno chamado ciclone bomba, que derruba as temperaturas. Aqui em Nova York, por exemplo, na sexta-feira estava 6, 7 graus ali de manhã. À noite estava menos 10 de temperatura. A sensação chegou a menos 30 aqui em Nova York. Ou seja, é um fenômeno raro que, infelizmente, acabou fazendo com que o Natal de muita gente não fosse aquele que se imaginava. Nosso ouvinte Rodrigo Barão é do Tennessee. Mandou mensagem aqui pra gente, falou... Menos 18 graus na sexta-feira, 34 acidentes entre 5 da manhã e 8h30 da manhã na região. Felizmente sem vítimas fatais. Ele está dizendo que não veio ao Brasil nesse fim de ano, que ele foge do frio quando pode, porque o bilhete aéreo estava custando $3.000 por pessoa para vir visitar a família aqui no Brasil. Então tem essas questões aí a serem observadas. Muita neve por lá, né, Cláudio? Pois é, Barão, eu queria até que você falasse mais sobre essa dificuldade ali do dia a dia das pessoas, né? Eu me lembro do relato de uma pessoa amiga, é um amigo mesmo, pessoal meu, que foi embaixador do Brasil em Ottawa, no Canadá. E ele falando de um caso assim que ficou todo mundo chocado, né? Sobretudo os não canadenses, que não estavam habituados com esse tipo de rotina. De uma senhora que ao chegar em casa, ela estacionou o carro e no caminho tinha nevado muito, a neve muito alta, né? E no caminho entre o carro e a casa dela, e a porta, né? A chave escapou da mão dela e caiu lá no meio da neve, né? E ela, aparentemente, foi essa, enfim, as pessoas chegaram a essa conclusão. Ela entrou em desespero, não conseguia encontrar a chave, e o fato é que ela morreu na porta de casa porque não conseguia entrar. Não tinha ninguém dentro de casa que pudesse abrir a porta, e por mais que ela tivesse gritado, enfim, a nevasca e tal, impedia que ela fosse ouvida, né? E acabou morrendo, né? Uma morte estúpida, né? É incrível isso. E há muitos casos assim, não é, Barão? Muitos, Cláudio. Eu vou dar um exemplo meu aqui, né? Eu fui pegar meu carro no final de semana, a porta congelou. Simplesmente não abria a porta, você não conseguia abrir a porta do carro, né? Uma coisa maluca, né? Aí você pega lá, joga água quente para conseguir abrir a porta do carro. Estou falando de um exemplo bem banal, né? Muita gente com situação muito mais complicada. Minha esposa tem parentes que moram justamente em Buffalo, né? Ontem eles conseguiram se ver. Por quê? Porque alguém passou um trator, um vizinho passou um trator na porta de casa, porque as pessoas não conseguiam abrir a porta de casa, tamanho acúmulo de neve, o acúmulo de gelo. Então, são deslocamentos curtos que se tornam um pesadelo, porque as ruas estão completamente
cheias de neve. Normalmente o serviço é rápido aqui nos Estados Unidos para liberação de algumas vias, mas numa condição como essa, quando você tem essa quantidade de neve que caiu tão rápido, não é tão simples assim para as equipes que já fazem essa limpeza realizarem o trabalho. Então, o que está se vendo agora, Cláudia, é que algumas mortes, enfim, daquelas coisas mais estúpidas, né? A pessoa está dirigindo de uma cidade para outra, do nada começa a cair uma neve muito grande, você tem que parar o carro, porque você não consegue enxergar mais nada, só que aí o seu carro fica no local isolado, acumula neve em torno do seu carro e você não consegue sair de dentro do seu carro. Então algumas mortes estúpidas estão acontecendo dessa forma. Eduardo Barão, hein? De toma plantão cuidado, lá. hein? Toma cuidado aí, Barão, que a coisa tá nevasca, tá forte aí, e o Barão tá monitorando tudo, ele vem ao longo da programação da Rádio Bandeirantes, sempre trazendo notícias quentes, né, para fazer um trocadilho com o que tá acontecendo lá, com as temperaturas baixas. Abraço para você, Barão, bom trabalho por aí.